Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico. Os jogos teremos hoje no dia 10 de fevereiro de 2025, mas antes da gente começar as nossas análises sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo, esse é o nosso diferencial aqui no Sexta de Trade. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, meta de 150 likes pra gente trazer vídeo pra vocês amanhã. Se a gente não bater a meta de like, a gente não traz vídeo, então contamos com vocês para poder continuar produzindo conteúdos gratuitos aqui pra vocês. Não se esquece também de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha ou adora basquete. E também não se esqueçam, nosso grupo VIP tá aqui do lado, por apenas R$ 30 para vocês conhecerem no primeiro mês. A renovação ela é opcional, então só de vocês se inscreverem por apenas R$ 30 vocês vão ter acesso a favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over, under, palpites, todos os dias, além do nosso conteúdo exclusivo e que você só encontra lá. Guias, e-books, muito conteúdo extra para você ser bem lucrativo, explorar os pontos fortes e fracos de cada uma das equipes. Lembrando que o nosso guia vai ser lançado a versão 2.0 dessa temporada, porque muitas trocas aconteceram, temos novidades, então fiquem de olho, beleza? Bom, vamos começar aqui com Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves, mas não sem antes lembrar vocês que tem link da BetWinner com cupom de desconto Sexta de Trade, o link tá na descrição, então aproveitem. Fechado? Bom, começando aqui com Cavs e Timberwolves, eu sempre falo que os Cavs é um time que joga e deixa jogar. Hoje eles têm seus principais jogadores ofensivos à disposição, Garland, Jarrett Allen, Evan Mobley e também Donovan Mitchell. Do outro lado, Anthony Edwards é dúvida, caso ele jogue, a gente tem aqui margem para um over na pontuação total. Como eu disse, os Cavs é um time que joga e deixa jogar, eles são dos melhores ataques da NBA, jogam num ritmo muito alto e por isso eles acabam cedendo muitos pontos, mas não tem problema porque eles contam com mais de 115 pontos em média ali para poder produzir e saber que eles vão vencer, mesmo que eles sofram mais de 110. Então vamos de mais de 224,5 pontos totais para essa partida, contando com o melhor ataque da NBA, um dos 10 times mais rápidos da liga, um Anthony Edwards que vem no melhor momento dele na temporada, eu acredito que ele pode ajudar a produzir bem contra esse Cavs, que quando a gente fala aqui a respeito de defesa versus posição, eles são o time que mais sofre pontos aqui para guards na NBA, armadores, né, o segundo, só que por mais que a gente tenha o Anthony Edwards sendo um ala armador, ele é quem mais conduz a bola nesse time da equipe do Timberwolves. Outra forma que o Timberwolves também tem de ferir esse Cleveland Cavaliers, principalmente com o Anthony Edwards, é o fato de que os Cavs, eles são um time mais vazado no mano a mano em toda a NBA, e o Anthony Edwards é o time que tem é o jogador, né, que tem o melhor mano a mano desse Minnesota Timberwolves. Certamente ele vai querer fazer bonito contra a melhor equipe da NBA atualmente, ao lado do Oklahoma City Thunders. Então, contando aqui com essa média recente dos jogos dos Cavs, onde eles marcaram 122,5 pontos nos últimos 20 jogos e sofreram 114,7, ou seja, a gente teve uma média de mais de 236 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Se a gente for pegar esses 224,5 pontos totais, foram superados em 5 dos últimos 6 jogos, ficando abaixo somente aqui nessa partida contra o Boston Celtics e superando mesmo contra defesas médias para boas ou ataques ruins, como o Washington Wizards e o Detroit Pistons, por exemplo. Então, não importa o adversário, os Cavs costumam produzir muitos pontos. Dentro desse recorte, eles já enfrentaram o Timberwolves e tivemos aí mais de 240 pontos naquela partida, isso sem prorrogação, beleza? Vamos falar aqui agora a respeito do nosso próximo palpite. O jogo entre Atlanta Hawks e Orlando Magic, temos o Trae Young como dúvida para hoje. Caso ele jogue, vamos tentar se aproveitar desse Orlando Magic, que recentemente não vem conseguindo sobrar contra ninguém. Mais do que isso, eles têm algumas dificuldades na hora de enfrentar o Atlanta Hawks, e hoje mesmo que eles sejam mandantes, eu prefiro estar com handicap de mais 8,5 a favor dos Hawks do que na vitória simples do Orlando Magic, por exemplo, para pegar o mod em torno de 1,50. O Atlanta Hawks, nessa tip, eles podem perder de até 8 de diferença ou vencer a partida, que a Green só não pode perder por 9 de diferença ou mais, ou então até esticaria para mais 13,5 e fecharia uma dupla com mais mod em torno de 1,20 para fechar odd em torno de 1,50, que é o que a gente gosta de trabalhar. Odds superiores lá no nosso grupo VIP. Bom, a gente acredita que o Atlanta Hawks, com seu principal jogador em quadra, que é dúvida para hoje, possa cobrir esse handicap, porque o Orlando Magic não vive o melhor dos momentos, mesmo jogando dentro de casa e desde a volta dos seus jogadores que finalmente as suas estrelas estão saudáveis, eles não conseguiram ser regulares na arte de vencer, e mais do que isso, na última vitória que tiveram, por exemplo, contra o San Antonio Spurs, eles venceram por apenas 1 ponto de diferença, vencendo por 112-111, ou seja, eles não teriam coberto esse handicap. Se a gente for olhar aqui o histórico recente deles nos últimos 10 jogos, eles conseguiram vencer 3, perderam 7 e nos encontros diretos contra o Atlanta Hawks, mais especificamente nos últimos 9, foram 2 vitórias para o Orlando Magic, 7 vitórias para o Atlanta Hawks, 4 vitórias nos últimos 5 encontros para o Atlanta. E mais do que isso, o Atlanta Hawks conseguiu vencer aqui a maioria dos jogos fora de casa dentro desse recorte, vencendo 3 e perdendo 2. Então é interessante a gente estar com essa vantagem, o direito de perder por até
8 de diferença, beleza? Falando aqui a respeito de Wizards e Spurs, o nosso palpite vai ser no jogador Chris Paul, que tá com as suas linhas de assistências baixas, porém agora ele conta com outro grande armador ao seu lado, o De'Aaron Fox. E bom, o que a gente precisa fazer nessa partida? A gente vai indicar aqui um mais de 6.5 assistências do Chris Paul, mas eu ficaria de olho no ao vivo, porque é o seguinte: o jogador ali que tiver umas 2, 3 assistências no primeiro quarto, dentre esses dois, é o cara que vai ditar o ritmo do jogo, quem vai assistir, o Wembanyama, Sohan, Barnes e companhia. Então, é muito interessante você ver no ao vivo quem começa ali com volume para assistências e depois entrar, mesmo que a linha tenha subido, e sempre vem dando certo nessa temporada com a gente. Tem vezes assim que a linha tá 8.5, aí o cara vai lá e faz 3 assistências no primeiro quarto, a linha sobe para 10.5, 11.5, a gente entra no over porque a gente sabe que vai ser uma tendência e é muito fácil você produzir assistências contra o Wizards. Mas para quem só consegue trabalhar no pré-jogo, eu priorizaria o Chris Paul porque ele tem como função primordial assistir, passar para os seus companheiros pontuarem. O Washington Wizards é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola e a gente sabe que eles vão sofrer muitos pontos. Quando a gente fala aqui para jogada de pick and roll man, por exemplo, que é quando o jogador big vem fazer a parede e aí depois o armador carrega a bola, faz o passe para ele atacar a cesta livre, a gente está falando de uma jogada na qual o Wizards é o segundo mais vazado da NBA e o terceiro com pior aproveitamento nesse tipo de jogada. Então, se o Wembanyama atacar a cesta, coisa que às vezes ele não faz, isso me irrita muito, o Chris Paul pode conseguir assistências fáceis com esse jogador que deve produzir bem contra essa defesa vazada do Wizards, e um Wizards que tá tancando, tá entregando de propósito as coisas, tentando perder o máximo de jogos na temporada possível para poder ter uma boa posição no draft. Isso é imoral? Sim, mas essas coisas acontecem na NBA e acima de tudo o Wizards vem fazendo isso, não se preocupando em defender, tá bom? Quando a gente fala aqui em número de assistências por jogo, especificamente no Team Rankings, e todos esses links aqui com as melhores ferramentas para você trabalhar, operar e ver números, a gente passa para a galera do VIP também. O Washington Wizards é o terceiro time que mais cede assistências por jogo, cedendo 28.8. Só que nos últimos 3 jogos eles cederam ainda mais, 31.3 assistências por jogo. E no último jogo cederam 36. Quando a gente fala aqui a respeito de ceder assistências para uma posição específica, o Wizards é o terceiro que mais cede assistências para point guard, ou seja, armadores. É a posição do Chris Paul, e o Chris Paul ali com De'Aaron Fox ao seu lado e Victor Wembanyama, ele deve conseguir algumas assistências fáceis e superar essa marca que buscamos para hoje. Quando a gente pega a linha dele aqui de 6.5, ele superou em 12 dos últimos 15 jogos e também ele superou em 9 dos últimos 10, o que é muito positivo, e lembrando que 7 dos últimos 10 armadores com características semelhantes à do Chris Paul foram over contra o Washington Wizards. Aqui no jogo em que a gente teve o Austin Reeves como under, a gente sabe que o principal passador do Lakers é o LeBron, e o LeBron ele conseguiu muitas assistências, foi over. A gente indicou no grupo VIP, o Ben Simmons e o Mitic são reservas, então eu diria até que o Betting Pros puxou números aqui, na minha visão, equivocados. E ele também superou essa marca em 2 dos últimos 3 encontros contra o Wizards. No único encontro dessa temporada foram 11 assistências, a gente indicou lá no nosso grupo VIP, acima de 8.5, bateu, conseguimos o green e vamos seguir nessa tendência para hoje com essa linha dele que eu considero muito baixo. O Chris Paul é um dos maiores passadores da história da liga e pode conseguir, quem sabe, 10 até com facilidade. Beleza? Partindo aqui para nossa próxima análise, vamos falar de Bucks e Warriors e também vamos falar de um jogo que acontece na virada da madrugada, porque a gente vai fechar numa duplinha aqui com, quem sabe, a possível estreia do Luka Doncic para hoje. O mercado trouxe linhas muito baixas para o Luka Magic, a gente sabe que ele vai ter volume, é a grande estreia dele com a camisa dos Lakers. Em casa, o LeBron James vai fazer questão de que ele pontue bem, e vamos colocar aqui acima de 20.5 pontos. A gente não sabe como ele vai voltar da lesão. Provavelmente ele não vai completar para 30 pontos, ou sei lá também, né? O Jazz é péssimo defensivamente, mas não é porque ele não vai ser over nas pontuações ali totais dele, a linha de pontuação dele tá em 27.5, que quer dizer que ele vai fazer um bom jogo. Se ele fizer aqui 25 pontos, 10 assistências e 8 rebotes, é um jogo espetacular. Então ele deve fazer um bom jogo, eu realmente acredito nisso. Só que não necessariamente quer dizer que a gente acha tão seguro assim o jogador voltando de lesão que ele vai fazer ali na casa dos 30. Então a gente tá tomando um pouquinho mais de cuidado, mas se você achar que vale o risco, se apega à nossa análise que a gente vai fazer agora, veja os números e estatísticas que a gente vai passar e aí decidam se vale a pena trabalhar só com o Doncic sozinho, numa linha maior, ou se vocês gostam aqui dessa duplinha na pontuação dos Warriors. Vamos falar primeiro da pontuação dos Warriors. O Golden State Warriors hoje enfrenta o Milwaukee Bucks sem o seu principal defensor, o defensor mais completo deles, Giannis Antetokounmpo. A gente tá falando aqui de uma equipe do Milwaukee Bucks que
é irregular defensivamente, sem o Giannis deve ser ainda mais. O Damian Lillard é um defensor ruim, Taurean Prince também, Gary Trent Jr. é um cara chato ali na hora de marcar o perímetro, mas também não é nada espetacular, e eles adicionaram o Kyle Kuzma para ver se melhora um pouco esse setor defensivo. Porém, sem o Giannis, acho que eles vão ter dificuldades de segurar o Golden State Warriors com Stephen Curry e o Jimmy Butler a fim de calar várias bocas para hoje. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos dos Bucks sem o Giannis, eles sofreram aqui essa linha de pontos na linha direita, tá? Então eles sofreram mais de 110,5 pontos em grande maioria dessas partidas. Sofreram contra os Cavs 116, contra a equipe dos Nets 111, eles sofreram também 116 dos Bulls, 125 do OKC e 115 do Atlanta e 127 do Philadelphia. Isso que nesse recorte dos últimos 10 jogos, eles nem enfrentaram ataques tão geniais assim, tá? Os melhores ataques que eles enfrentaram, os únicos bons, eu diria, e eficientes, foi o OKC e o Cleveland, onde eles sofreram 116 e 125 pontos. Então eu acredito que hoje o Milwaukee Bucks deve sofrer um pouquinho na mão ali de Stephen Curry e companhia. O ataque do Golden State Warriors não vem sendo genial recentemente, eles tiveram uma estreia muito positiva do Jimmy Butler ali, mas foi contra o Jazz, que é um time muito vazado. Quando a gente fala aqui de Milwaukee Bucks, a gente fala acima de tudo de um time que é quase um dos 10 que mais sofrem bolas de 3 para armadores na liga. Eles são também aqui o time que mais sofre pontos para armadores, então a gente já tem o Stephen Curry com uma boa perspectiva aqui de produzir bem. Beleza? E somando isso ao fato do Milwaukee Bucks estar desfalcado do seu melhor defensor Giannis, eu acredito que os Warriors possam pontuar bem hoje, tá? E quando a gente fala aqui de Milwaukee Bucks, a gente tá falando de um time que gosta de jogar num ritmo alto. E quando a gente fala de times que gostam de ritmo alto, a gente tá falando de times que cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Então, mesmo que eles se defendam bem, eles cedem um número de posses de bola alto o suficiente para a gente conseguir um over. O Bucks é um dos 10 times mais rápidos da NBA. O Golden State Warriors é apenas o 16º, mas se a gente for trazer aqui os últimos 10 jogos especificamente, aí a gente tem o Golden State Warriors como 14º maior ritmo e o Bucks ainda no top 10. A gente deve ter boas chances aqui de pontuação alta, mas se você quer trabalhar somente com a pontuação do Doncic, não tem problema. A gente está falando de um dos melhores jogadores da liga, que foi envolvido na maior troca da história da NBA, um jogador jovem que está sempre brigando para ser MVP da NBA, com 25 anos no auge da sua idade, sendo trocado por um Anthony Davis que costuma se lesionar e já se lesionou na sua estreia. Bom, nos últimos 15 jogos do Doncic contra o Jazz, ele marcou 29,6 pontos de média. O Utah Jazz é uma das piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Nesse momento, a pior defesa da liga. Eles são um time que gosta de jogar num ritmo razoavelmente alto, quase um dos 10 mais altos da NBA. Vão ceder muitas posses de bola por minuto para que o Doncic produza bem e certamente o Doncic vai ter muito volume hoje. Essa média de 29,6 pontos só justifica como ele pode superar a casa dos 20,5, principalmente porque o Utah Jazz é o terceiro time mais vazado para armadores em toda a liga. Então a gente deve ter aqui uma produção muito positiva do Doncic, que certamente vai fazer um jogo minimamente interessante hoje, superando a casa dos 20 pontos, para fechar essa nossa duplinha. Fiquem de olho no ao vivo, se ele tiver com muito volume e com eficiência alta, o over dele faz sentido, só que tem um porém, a equipe do Utah Jazz vai querer dar o seu melhor hoje, né? Jogando na casa dos Lakers, esses times que costumam tancar, perder de propósito, geralmente eles falam, cara, alguns joguinhos aqui vão ser mais competitivos, e geralmente são em grandes ginásios contra franquias midiáticas de grande torcida. Então é por isso que os Lakers às vezes pegam times fracos e acabam tornando esses jogos que seriam fáceis jogos mais difíceis, porque todo mundo quer vencer os Lakers, todo mundo se esforça de verdade para vencer eles lá, e certamente esses caras vão querer minar a estreia do Luka Doncic. Então, eu acho que o Luka Doncic vai ter tempo de quadra. O blowout é uma preocupação? É, mas além de ser o único argumento contra essa possível boa pontuação do Luka Magic, também é um argumento que eu acho que não é tão forte assim contra, porque eu acho que o Jazz vai exigir minutos dos principais jogadores dos Lakers e os Lakers devem pontuar muito bem nessa partida. Para finalizar o nosso vídeo, vamos falar aqui de Shai Gilgeous-Alexander. Claro, a gente espera que ele faça 30 pontos nessa partida. Eu acredito que o Shai vai ser o MVP da temporada. Eu acho que o Jokic é mais jogador do que ele e até merece mais, só que além do OKC estar mais bem posicionado, a gente está falando aqui de um Jokic que já venceu várias vezes recentemente. A gente sabe que prêmio de MVP é sobre narrativa, mas de toda forma ele vai querer se garantir e fazer mais uma noite de 30 pontos aqui para poder adquirir alguns votos a mais. A gente tá falando aqui de New Orleans Pelicans, que é a terceira pior defesa da NBA, quase eles são a pior aqui, por apenas 0,1 pontos por 100 posses eles não sofrem igual
o Utah Jazz e o Wizards, é uma defesa muito ruim que vem sem hoje o Herb Jones, o DeJounte Murray, ou seja, seus principais defensores de perímetro. Então o Shai deve ter alguma facilidade hoje para produzir bem. Ele que nos últimos 10 jogos marcou uma média de 36,9 pontos e ele também conseguiu pelo menos 30 pontos em 70% dessas partidas, só ficou abaixo em 3 e todas elas ali, ou ele jogou menos de 30 minutos, que é abaixo da sua média, ou foi por apenas um pontinho aqui no caso contra o Sacramento Kings. O Shai é um dos jogadores que mais arremessam por jogo em toda a NBA. Quando a gente vai aqui em players, a gente tem um jogador que desde o começo ele tem muito volume, não é aquela estrela que deixa para o final para arremessar bastante, ele arremessa em média 21,5 arremessos por jogo, isso que ele tem uma minutagem, eu diria que baixa, até esses 34 minutos é alto, mas direto ele vem jogando pouco porque o seu time tá resolvendo as coisas muito cedo. Então eu gosto do fato do Shai arremessar bastante, porque apesar da gente estar falando sempre sobre eficiência, e ele é o jogador com melhor aproveitamento dentro desse top 3 dos jogadores que mais arremessam, ele é um cara que não só tem eficiência, mas arremessa muito, e eu gosto quando o jogador tem bastante volume para produzir bem. Análise e palpite dos outros jogos a gente deixa para a galera lá do nosso grupo VIP, chamem lá no WhatsApp e aproveita essa oportunidade por apenas R$30. Lembrando, os nossos conteúdos agora de favoritos da noite, melhores zebras, melhores jogos over e under também serão exclusivos do VIP. A gente manda até metade da temporada no gratuito, e agora, se você quiser ter acesso a tudo isso, é só chamar o Matheus no WhatsApp que ele vai ajudar vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!